Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje nós vamos analisar uma questão do concurso para auditor fiscal do Tesouro Nacional, esse era o nome, em 1996, sobre nomenclatura comum do Mercosul. Bem, a questão de hoje é sobre nomenclatura comum do Mercosul, a NCM, né? Do concurso de 1996, quando o nome ainda era auditor fiscal do Tesouro Nacional, depois passou Receita Federal do Brasil, né? Auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. E o enunciado da questão diz: a instauração de uma união aduaneira entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai levou à adoção por esses países de mecanismos de códigos comerciais comuns, entre os quais a nomenclatura comum do Mercosul, NCM. A aplicação desta pelo Brasil. Então, basicamente uma questão sobre um tema do momento, né? Estamos prestes a ter a produção de efeitos da 7ª emenda do sistema harmonizado, e a gente sabe que a nossa nomenclatura comum do Mercosul deriva do código do sistema harmonizado com 6 dígitos, né? A gente só acrescenta 2 aqui, um item e um subitem no âmbito do Mercosul. É por isso que o código NCM tem 8 dígitos, né? 6 são internacionais, valem para todos os signatários da Convenção do Sistema Harmonizado, e os 2 últimos números são nossos aqui regionais do Mercosul. Antigamente a gente tinha um código de 10 dígitos, né? Que era na nomenclatura brasileira de mercadorias, NBM, que foi extinta exatamente em 1995, quando entrou a nomenclatura comum do Mercosul em vigência. Então nós temos, desde 1995, a aplicação da nomenclatura comum do Mercosul, não só no Brasil, mas em todos os países do Mercosul. Então ele vai perguntar especificamente sobre o Brasil, a aplicação da NCM no Brasil. E, por favor, não confunda NCM com TEC. Tá? A nomenclatura comum do Mercosul não tem alíquota nenhuma. É só nomenclatura, é o código e a descrição. Tá? A tarifa externa comum agrega uma terceira coluna a isso, e nessa terceira coluna vai ter as alíquotas do imposto de importação. Então, quando a gente fala em exceções, não estamos falando em exceções à NCM, estamos falando em exceções à TEC, a tarifa externa comum. As exceções são de alíquota e não de nomenclatura. Tá? Bom, isso já é suficiente para você saber que a alternativa A tende a estar correta. E vou explicar por que tende. Né? A alternativa A diz: abrange todas as operações de comércio exterior. Bom, então a aplicação da NCM no Brasil abrange todas as operações de comércio exterior. O elaborador da questão poderia ter sido menos enfático, né? Porque todas daria para a gente discutir. Tá? Abrange a maioria esmagadora das operações de comércio exterior. Tá? A gente tem algumas operações em que excepcionalmente não é preciso classificar a mercadoria. É o caso, por exemplo, de bagagem de viajante. E a gente tem algumas operações onde a gente usa a nomenclatura simplificada. Tá? Há quem diga que isso está embutido na nomenclatura comum do Mercosul, que admite simplificações, e há quem diga que isso é uma exceção à nomenclatura comum do Mercosul. Então, o todas ficou pesado aí. Mas quando a gente começa a analisar as demais alternativas, a gente percebe que o intuito desse todas, embora não tenha sido bem escrito, e a gente está vendo em várias questões que a gente comenta aqui, que às vezes a questão não é muito bem elaborada, né? Então abrange todas, o texto não ficou muito bom. Talvez fosse interessante dizer que todas as classificações de mercadorias no Brasil devem observar a NCM. Isso sim, toda mercadoria que dever ser classificada para importação e para exportação no Brasil, deve observar a NCM. Ainda assim, daria para discutir eventuais exceções. Mas foi a alternativa que o gabarito considerou como correta, a alternativa A. E as outras, a gente vai ver que são absurdas. Tá? Então, alternativa B, restringe as operações efetuadas pelo país no âmbito do Mercosul. Claro que não. A NCM é a base da tarifa externa comum, e a tarifa externa comum é só para terceiros. É o comportamento uniforme dos países do Mercosul perante terceiros. Então, não é restrita. Isso a gente pode afirmar categoricamente. Não é que a maioria não é restrita. Então, a B é erradíssima. A gente tem que sopesar esse erradíssimo e errado. Né? Alternativa C é facultativa para as operações de comércio exterior com outros países latino-americanos. Não é facultativa. A adoção da NCM é
obrigatória. Né? D de dado, é obrigatória para as operações de comércio exterior efetuadas no âmbito do Mercosul e facultativa para o comércio com outras regiões. Você viu uma semelhança entre a D de dado e a B de bola, né? A B de bola dizia que ele restringe ao Mercosul e a D de dado está dizendo que é obrigatória para o Mercosul e facultativa para os outros. Elas estão dizendo basicamente, né? Basicamente a mesma coisa. Então quem raciocinasse dessa forma lógica com as alternativas já ia expurgar ambas as alternativas, porque não pode ter duas alternativas corretas. E a alternativa E é obrigatória para os comércios com os países do Mercosul e com os demais países da LAD e facultativa para o comércio com outras regiões. Não, ela não é facultativa para nada. Tá? No Brasil é obrigatória. Aliás, a NCM no Brasil é usada como base até para a fixação das alíquotas do IPI, por exemplo, tá? Ou do ICMS, para quem adota na legislação do ICMS, alíquotas por mercadoria e não por faixas ou por tipos de mercadoria. Então, quando você consulta a TIP, a tabela de incidência do IPI, saiba, ela é fundada na nomenclatura comum do Mercosul. Aliás, o decreto que institui a TIP diz isso expressamente, que a tabela de incidência do IPI é fundada na nomenclatura comum do Mercosul. Então, duas coisas importantes nessa questão. Não confundir nomenclatura com tarifa. Tá? Quem fez essa confusão acabou imaginando que algumas alternativas em tese seriam corretas, algumas alternativas que não o são. Tá? Então não confunda a nomenclatura, que não tem alíquota nenhuma, com a tarifa. A tarifa, sim. Tarifa é um termo internacional e que a gente usa aqui no Brasil também como tarifa externa comum, para determinar as alíquotas do imposto de importação, em regra. Tá? E a segunda informação importante que você deve ter para a resolução dessa questão, que não é difícil, não é uma questão difícil, é de que a NCM deve sim ser utilizada no Brasil. Embora a gente tenha lá uma codificação simplificada para a apreensão de mercadorias, previstas lá na Lei 10.833, embora a gente tenha importações simplificadas que dispensam a classificação ou adotam uma classificação simplificada, a regra e essa regra aplica praticamente tudo que está na nossa balança comercial, tá? A regra é utilização da NCM para a classificação de mercadorias e para a realização das operações de exterior, de comércio exterior. Por isso que é bem razoável considerar, entre as alternativas aqui apresentadas, como correta a alternativa A, que é a alternativa que você deve assinalar e que foi considerada correta pelo gabarito. Se você gostou da resolução dessa questão ou gostaria de ver alguma outra questão sobre comércio internacional ou legislação aduaneira resolvida, deixe aí seu comentário, seu joinha, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos e siga a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram, no canal Portal Aduaneiro.